Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, envolva cada um de nós e nossas famílias. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nosso tema de hoje será o céu e o inferno. O que nós escolhemos? E para que possamos fazer, falar sobre o assunto, iremos fazer a leitura do Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e dava banquete todos os dias. E um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, que estava caído à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E ainda vinham os cachorros lamber-lhe as feridas. Aconteceu que o pobre morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então o rico gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque este fogo me atormenta. Mas Abraão respondeu: Lembre-se, filho, você recebeu seus bens durante a vida, enquanto Lázaro recebeu males. Agora, porém, ele encontra consolo aqui, e você é atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, nunca poderia passar daqui para junto de vocês. Nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não acabem também eles vindo para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, se um dos mortos for até eles, eles vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se eles não escutam a Moisés e aos profetas, mesmo que um dos mortos ressuscite, eles não ficarão convencidos. Esse evangelho é um evangelho tão rico que nos mostra a realidade que vivemos a cada dia. Jesus fala para quem? Para os fariseus, para aqueles que se gloriavam de viverem a lei, de serem justos, de não terem pecados. E Jesus conta para eles essa parábola do céu e do inferno, aonde aqueles que foram chamados por Deus para poder cuidar, levando a palavra, assistindo aqueles que necessitam, escolheram viver as coisas do mundo. E aqueles a quem precisavam estavam ali clamando a Deus a misericórdia. Como é que chegamos a esse entendimento? Pela liturgia do dia. De hoje a igreja nos chama, nesse domingo, do 26º domingo comum, dia 28 de setembro de 2025. Na primeira leitura, o profeta Amós nos chama a atenção de que Deus nos chamou a viver conforme a justiça. Mas muitos preferiram as coisas do mundo, viver os seus prazeres. E ele cita as pessoas que vão buscar ídolos nos montes, as pessoas que vão cuidar do seu gado, as pessoas que vão preferir os prazeres desse mundo. Cita até Davi, que ficava dedilhando o violão, mas isso é para nós um exemplo. Davi, que viveu muitas vezes no pecado, mesmo tendo comunhão direta falando com Deus, ele se arrependeu dos seus pecados e voltou a Deus. Davi é santo. A igreja tem ele como santo que está no céu. Então, o que Deus fala? Quando vocês me abandonam, eu vou desterrar vocês. Então, quando o povo abandonava Deus, ele desterrava, destruía Jerusalém, destruía o seu templo. Se ele não quer usar o templo, destruía. E levavam eles
para o exílio, para que sofressem longe de Deus. É o inferno, onde nós não temos Deus. E a segunda leitura, São Paulo nos fala justamente para São Timóteo: não se envolva com os pecadores desse mundo, viva a fé, combata o bom combate, seja justo, procure fazer as obras de misericórdia. E foi o que esse rico não fez. O problema não é ele ser rico, o problema é ele não cuidou de Lázaro, que estava ali na sua presença. Ele não ajudou Lázaro. Quantas vezes nós, não fazemos dessas obras de misericórdia com o doente? Lázaro era um doente. Quem cuidava de Lázaro? Os cachorros. Por quê? Porque não tinha ninguém que tivesse a misericórdia de Deus de visitar o doente, de levar para ele os sacramentos. Mas mesmo abandonado pelos homens, ele não foi abandonado por Deus. E ele foi para o céu. Já o rico, que poderia ir para a missa, que poderia levar os sacramentos para aquele pobre doente, ele foi para o inferno. Por quê? Preferiu as coisas do mundo e não as coisas de Deus. Então, quem está vivendo as coisas do mundo tem que fazer igual Davi, renunciar para poder voltar para Deus e ir para o céu. Agora, aqueles que estão na pobreza têm que também pedir auxílio. Eu preciso dos sacramentos. Eu não consigo ir na igreja, eu tenho que pedir alguém. Por favor, vá na igreja e chame um sacerdote para que venha aqui para mim me confessar, para que eu possa viver os sacramentos que a igreja nos chama a ter a vida eterna pelos sacramentos. Então, não podemos ser fariseus, cuidar de nós mesmos e esquecermos aquele que necessita da palavra de Deus, dos sacramentos, ou apenas de uma visita ou um alimento para o corpo. E no final desse evangelho fala assim, Mas Abraão lhe disse: se eles não escutam Moisés e aos profetas, mesmo que um dos mortos ressuscite, eles não ficaram convencidos. E não foi o que aconteceu com Jesus? Jesus morreu e ressuscitou. E convenceu a todos? Só alguns. Então, e até hoje, nós temos a igreja que ele fundou há 2000 anos. Temos o testemunho, de todos esses cristãos que vieram trazendo a fé até hoje. Tantos santos. Convence alguns. Então, não adianta. Às vezes a gente tem ali todo um testemunho, tem provas, tem esses milagres eucarísticos, os milagres que acontecem, e os corações endurecidos ainda não se convencem de que existe o céu e o inferno, e que através das nossas atitudes nós escolhemos para onde vamos. E aí, você escolhe o quê? Aonde você quer viver a eternidade? Porque isso aqui é passageiro. Mas a sua eternidade está nas suas mãos, de acordo com as suas atitudes. O século XX foi um século onde se teve mais manifestações de Deus nos últimos séculos. Nós tivemos o milagre de Fátima, onde caiu um temporal, o sol desceu, secou o barro, secou a roupa e ninguém se queimou. Tem 70 mil testemunhas, tem foto no jornal, a mídia divulgou para o mundo inteiro. O que aconteceu? A igreja, que era quase 100% vivendo a fé, se dispersou. Nós perdemos 1/3 dos católicos no século XX. Nós éramos 100%, hoje quantos vão na igreja? Se pegar aí 2% da população, é muito que frequenta a missa. Não falar que se dizem católicos, não. É muito. Aí antigamente tinha milagres. Quantos milagres Padre Pio fez? Na Segunda Guerra, enquanto os aviões jogavam bomba, Padre Pio estava voando no céu, igual super-homem, jogando as bombas para longe, para não cair na cidade. Que milagre maior do que esse? Um homem voar, espalhar bombas. E aqueles pilotos ficavam desesperados. Quem é esse? E ouviram falar que existia um monge que fazia milagres. E foram lá na Itália e reconheceram o Padre Pio. E Padre Pio reconheceu eles. Padre Pio, são milagres. A menina sem pupila cega
voltou a enxergar sem as pupilas. Um médico dando um testemunho que ele foi visitar um doente e ia dar um remédio errado. Padre Pio apareceu para ele no carro dele fazendo bilocação e falou: não dá esse remédio, não vai funcionar, faz esse tratamento que vai salvar o doente. E o médico não fez, temor, eu sou médico, eu vou fazer como eu quero. Não deu certo. Aí depois fez o que o Padre Pio mandou. Aí foi lá em São João, foi lá no mosteiro visitar o Padre Pio. Padre Pio olhou para ele e falou: que belo médico, hein? Se eu não tivesse que ir lá te ensinar, o paciente tinha morrido. O cara nem se identificou e Padre Pio reconheceu ele. Quantos milagres Padre Pio fez e quem se converteu? O próprio clero se perdeu. A gente vê que no século XX a fé católica foi embora. Dentro da igreja entrou essa apostasia do marxismo, aonde usam os pobres para os explorar, ao invés de cuidar dos pobres, como está aqui no Evangelho. Então, quanto mais milagres, as pessoas mais se afastam de Deus ao invés de chegar a Deus. Porque nós vamos a Deus por amor e não pelas maravilhas. Nós temos 2.000 corpos incorruptos. As pessoas morreram. Temos agora o sangue de São Januário. São Januário, né? Nós temos vários milagres na igreja. Milagres eucarísticos. Milagres eucarísticos. E quem é que vai para a missa? A gente está vendo aqui, hoje, a missa de... Não vai ter missa 10 horas, a missa de hoje está mais vazia que semana passada. Cadê aqueles que têm a fé no Cristo? E é aí que se cumpre o que está escrito aí nesse Evangelho, no final do Evangelho. Não adianta. Até porque não há condições dos que estão de um lado passar para o outro. Então, isso já é toda uma ideia sobre isso, que há uma salvação após a condenação. Isso não existe. Depois que houve o julgamento, acabou. Então, nós temos que aproveitar o nosso, enquanto estamos aqui, a oportunidade que Deus nos dá a cada dia. Se voltar para Deus, mudar as nossas atitudes, porque Deus nos chama, Ele nos quer. A misericórdia de Deus é tamanha que Ele, ao morrer e ressuscitar, Ele ainda quis ficar entre nós. Por isso Ele deixou a sua igreja e deixou a Eucaristia, para que nos desse força a cada Santa Missa, a cada comunhão com Ele, nos desse força para que a gente lute, porque a luta é diária, meus irmãos, não é fácil, a gente sabe que não é fácil, não é um passe de mágicas, né? Mas é possível que a gente carregue a nossa cruz diariamente e siga Jesus. Porque Hebreus 9:27 está destinado aos homens morrer uma só vez, e após a morte vem o julgamento. Então, nós escolhemos diante de Cristo para onde queremos passar a eternidade. Ir para o céu, viver nos sacramentos, conforme a igreja nos ensina desde Pentecostes, ou ir para o inferno, seguindo os prazeres desse mundo. Eu hoje não vou para a missa porque eu quero cuidar das minhas coisas. Eu hoje não vou para a missa porque eu tenho uma festa. A festa é à noite, a missa é de manhã. Hoje não vou para a missa porque eu quero ir à praia. Ninguém vai na praia 9 ou 7 horas da manhã, está na água porque está frio pra caramba. As pessoas podem ir na missa e depois ir para a praia, ou sair um pouco antes. As coisas do mundo fazem parte da nossa vida e Deus nos pede só uma hora para ir na missa. Então, nós escolhemos aonde queremos passar a eternidade. Então, Deus nos chamou a viver conforme Ele nos chamou. A igreja, ela só cumpre o Evangelho. Se a gente voltar 3 versículos no início desse Evangelho, Lucas 16:16, a lei e os profetas vieram até João Batista. Depois disso, o reino de Deus é anunciado. O que passou, passou. Daqui para frente é nós
e Cristo. É nós e o reino de Deus. Combate o bom combate na fé aqueles que querem ir para o céu. Aqueles que não querem, que escolham o seu destino. Por quê? Nada mudou desde Pentecostes. Nós estamos reunidos e sempre estaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.